Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Biojuris. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre os sentidos da vulnerabilidade, esse conceito que é tão importante para a bioética. Para isso, nós vamos analisar um texto maravilhoso da professora portuguesa Maria do Céu Patrão Neves, chamado justamente Sentidos da Vulnerabilidade, característica, condição e princípio. Vou deixar o texto aqui também no link da descrição, então a gente vai compreender por que esse conceito de vulnerabilidade é tão importante para a bioética e esse texto vai ser de grande valia pra gente. Antes de começar, gostaria de pedir a sua inscrição, o seu like para continuar fortalecendo o nosso canal. Em 2024 a gente vai ter muito conteúdo super interessante de bioética, biodireito, então se inscreva, deixa o gostei, porque aí você vai ficar ligado em tudo e não vai perder nada. Dito isso, vamos entender então por que a vulnerabilidade é tão importante para a bioética e quais são esses sentidos da vulnerabilidade. Meu nome é Rafael Verdival, você está no canal Biojuris. A expressão vulnerabilidade pode ser compreendida como a suscetibilidade de ser ferido. Esse conceito etimológico, ele também tem uma perspectiva bastante variável, porque a palavra vulnerabilidade ela pode ser aplicada no nosso dia a dia em diversas situações, de uma maneira bem mais banal, mas também pode ter uma aplicabilidade técnica marcante. Justamente por isso o termo ele vai ter diversas especificações sempre de acordo com o contexto no qual está sendo utilizado. A primeira vez que a palavra vulnerabilidade foi utilizada no contexto da bioética foi lá em 1978, no relatório Belmonte. Nesse relatório, houve uma aplicabilidade ética do conceito de vulnerabilidade, principalmente porque o que se discutia ali era um contexto de experimentação com seres humanos. A gente percebe também que havia uma singularidade na aplicação do conceito, exercitado no âmbito de pessoas individualmente consideradas ou então de grupos individualmente considerados. Esses grupos, por sua vez, naquele contexto específico dos experimentos com seres humanos, tinham essa suscetibilidade de serem feridos. Outro ponto importante, pessoal, é entender que quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem que levar em consideração também os valores que se relacionam com esse conceito, porque a vulnerabilidade não é um conceito axiologicamente neutro, ou seja, a vulnerabilidade não representa uma ideia ou uma condição que está isolada sem nenhum tipo de valor externo que incide sobre ela. Consequentemente, quando a gente classifica pessoas ou grupos como vulneráveis, necessariamente surge um dever ético de proteger essas pessoas ou grupos e de mitigar essas vulnerabilidades. E o próprio relatório Belmonte, ele também, ao reconhecer essa condição de vulnerabilidade, também traz elementos de proteção que devem ser aplicados. Esses elementos posteriormente seriam convertidos nos princípios da bioética, E nesse momento inicial do relatório podem ser entendidos como o respeito às pessoas, a beneficência e também a justiça. O principialismo, o relatório Belmonte é um assunto muito importante da bioética, então se você quiser, deixa aqui no seu comentário que a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Desde que surgiu então nesse contexto do relatório Belmonte, lá em 78, o conceito de vulnerabilidade veio sempre ganhando muita força, principalmente no âmbito da bioética. As discussões bioéticas, elas têm muito essa característica de se fundamentarem em vulnerabilidades que precisam de uma resposta. Quando a bioética ela começa a se expandir para a Europa Ocidental, deixando ali aquele contexto meramente dos Estados Unidos, principalmente por volta da década de 1980, a gente passa a ter também uma maior complexidade na construção da vulnerabilidade, ou melhor, do entendimento acerca da vulnerabilidade. Nesse cenário, filósofos como Emmanuel Levinas, então Hans Jonas, eles conseguem traçar alguns panoramas que acrescentam muita substância à ideia de vulnerabilidade. Há uma verdadeira extensão do sentido desse termo. Levinas, por exemplo, ele vai caracterizar a vulnerabilidade como subjetividade, trazendo também para a discussão dois outros elementos muito importantes: a alteridade, que a gente já discutiu aqui sobre ela no canal, e a responsabilidade. Hans Jonas, por sua vez, ele tem um entendimento um pouquinho diferente. Isso porque ele entende que essa condição universal não fica restrita apenas aos seres humanos, mas a todo e qualquer ser vivo. Por quê? Porque todo ser vivo é finito, tem a mortalidade como uma de suas características mais importantes. E é justamente esse caráter de finitude, que é universal, tudo que é vivo morre, que os iguala nessa condição de vulnerabilidade que é aplicável a tudo aquilo que é vivo. Essa reflexão ética, então, pode ser aplicada também no plano animal, vegetal, biológico de maneira geral, Só que se a gente estiver pensando no plano da ética, aí a gente vai ter um elemento que é sim especificidade e exclusividade dos seres humanos. Hans Jonas, ele entende que o ser humano é aquele que tem a capacidade destrutiva. Justamente por conta de todo esse potencial de afetação ao meio ambiente, é que surge esse dever de responsabilidade. Mas olha que interessante, quando a gente compara esses pensamentos de Levinas, de Jonas, a gente percebe que, em comum a essa ideia,
da vulnerabilidade como uma condição universal. Essa condição universal, por sua vez, traz uma responsabilidade. E o que é essa responsabilidade? É a necessidade de dar uma resposta não violenta àquela ameaça que existe diante de algo que é perecível ou que é suscetível de ser ferido. Olha o conceito retornando. Maria do Céu Patrão Neves, então, no seu texto, ela vai trazer uma classificação que é muito importante para a gente entender essa primeira diferença nos sentidos da vulnerabilidade. Como a gente já tem no próprio título do texto, esses sentidos da vulnerabilidade podem ser entendidos como característica, condição e princípio. Nesse primeiro momento, Maria do Céu, então, ela traz as perspectivas de característica e de condição. Ela vai nomear essas duas perspectivas de sentido adjetivo da vulnerabilidade e sentido substantivo. O sentido adjetivo, ele é caracterizador, o nome já sugere isso. Então ele vai qualificar pessoas ou grupos. Nesse caso, a gente tem um tipo de vulnerabilidade que é muito específico, que decorre de situações específicas que, por um motivo ou outro, deixam aquelas pessoas na condição de serem feridas. Pessoas ou grupos. É aqui que a gente pode pensar numa vulnerabilidade que decorre de uma condição de saúde, de uma condição social, de uma condição econômica, enfim. São elementos que, por incidirem naquelas pessoas e naqueles grupos, vão trazer essa condição de vulnerabilidade. Consequentemente, quando a gente pensa no sentido adjetivo da vulnerabilidade, a gente tem também um tipo de vulnerabilidade que pode ser enfrentado e pode ser, inclusive, resolvido. Por outro lado, nós temos também um sentido substantivo da vulnerabilidade. Aqui a gente retorna à ideia de condição universal do ser humano. Por quê? Porque uma vez que todos estão suscetíveis de serem feridos de maneira geral, todos são finitos, mortais, frágeis, ou seja, a gente tem uma condição humana que é uma condição de fragilidade, então a gente tem também essa perspectiva da vulnerabilidade como algo que não nos diferencia, mas nos iguala. Olha que legal, Maria do Céu, ela traz essa condição de igualdade entre os seres humanos, a nossa suscetibilidade de sermos feridos. Essa classificação, realizada com maestria por Maria do Céu Patrão Neves, também pode ser verificada em documentos internacionais que tratam sobre bioética. No artigo 8º da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, a gente tem bem essa identificação do sentido adjetivo e subjetivo da vulnerabilidade. Porque esse artigo ele vai compreender o ser humano como um ser que, de maneira geral, tem essa fragilidade e essa condição de ser ferido, mas também entende que grupos e pessoas, por motivos específicos, podem ser qualificados como vulneráveis de acordo a essas especificidades às quais estão submetidos. Quando a gente tem, então, o reconhecimento nessa declaração internacional desses dois sentidos em conjunto, formando a ideia geral de vulnerabilidade, a gente chega no terceiro sentido que Maria do Céu traz, que é justamente o sentido de princípio. Recapitulando, então, a vulnerabilidade tem um sentido de característica, que é o sentido adjetivo, um sentido de condição universal, que é o sentido subjetivo, e, por fim, um sentido de princípio, que é a junção desses dois sentidos anteriores, mas que vai agregar o dever ético de agir para mitigar e enfrentar essas vulnerabilidades. É justamente a ideia de responsabilidade que a gente falou agora há pouco também. Se você identifica vulnerabilidades, você necessariamente precisa agir para evitar que essas vulnerabilidades se consolidem e, em última instância, causem danos às pessoas. Se a gente entende que a vulnerabilidade é um princípio, isso tem uma consequência muito marcante: obrigatoriedade. A repercussão jurídica dessa compreensão é muito forte, porque se a gente tem um princípio, a gente passa a ter, então, uma obrigação de proteger determinado direito que se relaciona, por sua vez, com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade ameaça violar esse direito que a gente precisa proteger. E a própria legislação, ela vai prever isso e vai impor isso de uma maneira positiva também. E de que maneira essa obrigação, essa responsabilidade se manifesta? Primeiro, através da necessidade de proteção de todos aqueles que estão fragilizados. Então aqui a gente tem um ponto que se relaciona com a qualificação, com o sentido adjetivo de vulnerabilidade, mas temos também o reconhecimento da vulnerabilidade como condição humana. Se a gente afunilar um pouquinho mais a discussão e pensar a vulnerabilidade no âmbito da assistência clínica, por exemplo, a gente vai perceber que ela está trazendo aqui a necessidade de se estabelecer uma relação simétrica entre médicos e pacientes. Maria do Céu Patrão Neves, então, finalizando o seu texto, ela vai dizer que a gente precisa articular esses três sentidos da vulnerabilidade. Quais são? Característica, condição e princípio. Mais uma vez, a autora, assim como ela fez naquele texto sobre alteridade que a gente já discutiu aqui no canal, ela traz essa necessidade de ir além de uma lógica de reivindicação de direitos para, na verdade, pensar em uma lógica da solicitude dos deveres de cada um. Inverte-se aquela perspectiva de direitos e deveres, passa-se a pensar em deveres e direitos. A vulnerabilidade, então,
ela vai sempre se harmonizar também com a complementariedade dos direitos a partir da liberdade, da autonomia, reforçando a responsabilidade das pessoas diante dessas vulnerabilidades e reforçando o esforço da alteridade e também da solidariedade. Essas são as principais ideias que Maria do Céu Patrão Neves traz no seu texto Sentidos da Vulnerabilidade, Característica, Condição e Princípio. Espero que você tenha gostado e agora você já sabe como funcionam esses 3 sentidos, de que maneira eles dialogam e por que eles são importantes para a bioética. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe o like aqui no vídeo e se prepare porque em 2024 teremos muita coisa boa por aqui. Até a próxima!